questão número 7, também do CESP, diz o seguinte: a administração possui posição de superioridade em relação aos administrados, além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Essas características da administração pública decorrem do princípio da alternativa A, supremacia do interesse público previsto expressamente na legislação ordinária. Alternativa B, presunção de legitimidade previsto implicitamente na Constituição Federal e na legislação ordinária. Alternativa C, supremacia do interesse público previsto implicitamente na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária. D, legalidade previsto expressamente na Constituição Federal e na legislação ordinária. E E, segurança jurídica previsto expressamente na Constituição Federal. Tá, vamos lá, gente. Aqui, por mais que seja CESP também, é um exercício que aí ele tem outra dinâmica, a dinâmica já de alternativas, tá? Então, primeiro que a gente vai fazer, analisar esse enunciado e destrinchá-lo. Então, o que o exercício nos está dizendo? Ele está dizendo que a administração possui características. Quais seriam essas características? Posição de superioridade em relação aos administrados. Eu já falei para vocês, o que é isso? Se a administração pública tem um interesse, um particular tem um interesse, a administração pública vai sobrepor ao interesse do particular. Então aqui é a supremacia do interesse público sobre o particular. Tá? Além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Essas características da administração pública decorrem do princípio da, então, aqui seria supremacia do interesse público sobre o particular. Só que vamos analisar questão, porque eu tenho uma informação assim um pouco específica nesse caso. Alternativa A, supremacia do interesse público previsto expressamente na legislação ordinária. Não, aqui não é essa a questão. Por mais que o princípio acerte, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, ele está implícito na Constituição Federal e expresso na legislação ordinária, tá? Alternativa B, presunção de legitimidade previsto implicitamente na Constituição Federal, na legislação ordinária. Nada a ver, tá? Não é o que a gente está querendo. C, supremacia do interesse público previsto implicitamente na Constituição Federal, correto, e expressamente na legislação ordinária, ok? Então essa aqui é a nossa questão. Vamos analisar as demais. Legalidade, previsto expressamente na Constituição Federal e na legislação ordinária. Não, não é legalidade que a gente quer nesse caso. E segurança jurídica, previsto expressamente na Constituição Federal. Também não, não está expresso. A segurança jurídica ela é implícita na Constituição e ela não é o princípio que a gente está falando no presente caso, tá? Pessoal, qual que é essa informação que eu quero dar para vocês sobre essa questão específica? Eu analisei com vocês questão por questão. Sobre o princípio da supremacia do interesse público, ele trouxe ali que está expressamente na legislação ordinária e o outro implicitamente na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária. Grande parte das bancas entendem que o mencionado princípio, a supremacia do interesse público, ela não está expresso na legislação ordinária, tá? Se você for analisar na legislação, traz ideias relacionadas ao mencionado princípio, mas não ele ali expressamente, tá? Mas, como que a questão nos trouxe duas alternativas, uma dizendo apenas interesse público expressamente na ordinária, e a outra, supremacia do interesse público implicitamente na Constituição Federal, que isso é inquestionável, e expressamente na legislação ordinária, a gente tem que ir nessa. Não foi anulada essa questão. Então, eu já estou trazendo para vocês algumas questões assim um pouco obscuras, não obscuras porque eu quero, a banca fez dessa forma.
E você tem que estar preparado para isso. Você tem que analisar essa questão, extrair o máximo de informação possível e ir por critério de exclusão. Ó, aqui é caso inquestionável de supremacia do interesse público sobre particular. Então eu já afasto a questão E, a questão D e a questão B. Eu fico entre duas. Sendo que nessas duas eu tenho, nas duas questões, a mesma informação que é expressamente na legislação ordinária, sendo que na C eu tenho uma informação que é pública e notória, que o princípio da supremacia do interesse público está implícito na Constituição Federal. Então, seria a questão número C. Aqui. Questão número C, por se tratar de tratamento preferencial, refere, como eu falei, a administração pública sobrepõe ao particular. Refere-se ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, implicitamente previsto na Constituição Federal e, de acordo com a banca, expressamente previsto na legislação ordinária.